seus peixão, beleza? Sejam bem-vindos novamente pro Peixão, comigo, Edu, Entre Linhas. Estamos aqui para conversar sobre o momento, né, de novo, do Santos Futebol Clube. Bom, hoje teve uma live no All Sport do presidente Andrés Rueda e ele falou sobre alguns assuntos. E entre eles, que é o assunto que eu vou entrar aqui, né, falou de estádio, falou do acordo lá, que vai ter votação no Conselho Deliberativo da nova arena, torcendo para que saia, o Santos precisa dar esse passo, entre outras coisas, falou de elenco e tal, e citou que o elenco do Santos está fechado. E aí que mora um problema, o Santos ainda precisa de reforços. Contratação é diferente de reforço. Até este momento, quem aparenta ser reforço é o Rodrigo Fernandes. Os outros ainda, o Maicon e o Maranhão, por mais que tenha sido um jogo só, tem que ter um pouco de paciência, parecem contratações. Reforço é complicado, tá bom? Então, o Santos ainda precisa urgentemente de um lateral direito. Não dá pra a gente aceitar Marcos Guilherme sendo lateral direito do Santos. Não dá, é simplesmente inaceitável, tá? O Auro ficar atrás do Marcos Guilherme. Pra você ver como a contratação do Auro é bem polêmica, pro ruim. Considero que... Eu fiz um mini scout, inclusive, de alguns jogadores aí, tá? 3 para cada posição, para ser mais justo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é. 3 para cada posição, né? Eu coloquei 3 laterais direitos, 3 meias de armação e 3 atacantes de lado de campo, que podem ser meias também, tá? Então tem aqui 3 para cada. Na verdade são 5 entre meias e pontas, porque 2 fazem a função de ponta também, além de ser meias. Beleza? Então eu resolvi colocar aqui, sabendo que não vão fazer, sabendo que não vai ter essa procura e tal. Eu até acredito que o Caio Nascimento deve ter sugerido algum desses nomes aqui, tá bom? São todos jogadores que estão em fim de contrato. Ou seja, em junho eles estão de graça no mercado aí para tentar fazer alguma contratação, alguma negociação. Então ainda há tempo, tá bom? Lembrando que a janela aí para inscrição pro Santos fecha aqui pro futebol brasileiro no dia 12 de abril, então o tempo é curto, tá? Não vou citar Byron Castilho, que já deu a entender que não virá mesmo, seria um grande reforço, mas vou citar outros nomes, tá bom? Então é isso. Vamos começar aqui com os laterais direitos. Citei 3, um brasileiro, um mexicano e um colombiano, tá certo? O brasileiro é o William, lateral direito, foi campeão olímpico, né? Ele era reserva do Zeca na Olimpíada, jogava no Internacional e está no Wolfsburg, da Alemanha, com 27 anos de idade. Mas, né, todos eles, não vou ficar falando, o contrato vence tal. Todos eles, o contrato vence em 30 de junho de 2022. Todos os que eu vou citar aqui. Então, o William tá com um problema no joelho, né? Teve rompimento de ligamento, então tá para voltar, mas se você acompanhar de rede social, tá, os comentários sobre ele são sempre muito bons e muito positivos. Era um ótimo lateral aqui no futebol brasileiro, eu acredito que seria um grande reforço, mas precisa ver a voltar de contusão, como é que ele voltaria. Mas o Santos contratou o Ricardo Goulart, que também teve uma contusão séria dessa, inclusive foi uma situação que foi analisada também de como seria a parte física dele, e ao que tudo indica, pelo menos fisicamente, dá pra ver que ele está ok. Então acho que do William poderia ser esse mesmo tipo de análise. O valor de mercado do William é de 3 milhões de euros. Acho que uma consulta, ao menos, deveria ser feita, porque o Santos precisa urgentemente de um lateral direito para ser titular. E isso é reforço, não é contratação só, tá bom? Outro nome, esse aqui joga inclusive nas duas laterais, joga até no meio campo se precisar, que é o Miguel Layún, lateral do México, tá? Jogou inclusive as 2 últimas Copas pelo México, é um lateral já mais experiente, de 33 anos, é um bom jogador, sempre foi muito bom jogador, não vem acompanhando como ele se desenvolve no América do México, que é o time que ele está, em fim de contrato também. O Layún hoje tem um valor de mercado aproximado de 2 milhões de euros, sempre achei ele um bom jogador, é um jogador que marca muito forte, mas tem muito bom passe e sabe cruzar muito bem. Mas assim, é um jogador que sabe jogar de volante, sabe jogar no meio campo, joga nas duas laterais com a mesma competência, sempre jogou assim no futebol português. Então eu acho que poderia ser um nome interessante aí para o Santos analisar. Experiente, que é o que o Santos precisa também, um jogador que tem staff para ser titular. Outro nome é o Andrés Roman, lateral direito do Milionários da Colômbia, de 26 anos, inclusive jogador da seleção colombiana também, tá? Também em fim de contrato, e o valor de mercado dele é de 2 milhões e meio de euros.
outro jogador que pode ser interessante aí. O André Zamon é muito rápido, então pode ser um cara aí que seria titular na lateral direita do Santos, tá bom? Vamos para os meio-campistas. Considero a posição de volante já suprida. Por mais que eu não fosse a favor da contratação do William Maranhão, é um primeiro volante, o Rodrigo Fernandes é um que faz as duas funções também, e de segundo volante o Santos tem um monte. Então não acho que seja uma carência, embora se viesse uma oportunidade de mercado boa, de um grande reforço, é lógico que a gente gostaria, mas não acho que é o caso. Por exemplo, se fosse o Pituca voltar, né, todo mundo fala, Pituca, não sei o que, seria um interessante reforço, né? Vamos lá, para o meia. O primeiro meia é um jogador famoso, tá? Que é o Javier Pastore. Hoje o Pastore está no Elche. O Elche é um time que estava o Rigoni antes dele vir para o São Paulo. O Pastore sempre jogou muito bem, sempre foi muito talentoso. Ele não supriu a expectativa em cima do que ele seria, mas foi um jogador de seleção argentina, de Copa do Mundo, jogador diferenciado, que eu acho que no futebol brasileiro faria muita diferença. Eu acho que em nível de salário com o Elche, o Santos conseguiria equalizar, tá? Ele estava na Roma antes de ir para o Elche, eu acho uma possibilidade. O Pastore tem 32 anos, é um meia de chegada, é um meia com bom passe e boa visão de jogo. Eu acho que seria um jogador muito interessante para o Santos, tá bom? O Pastore hoje está avaliado em 1,5 milhão de euros, beleza? Outro nome que eu já sugeri em um scout anterior, o Gaston Ramírez. O Gaston Ramírez está jogando no Monza. O Monza hoje está na segunda divisão da Itália. O Gaston Ramírez jogava na Sampdoria, tem 31 anos de idade, é do Uruguai, tá bom? O Monza está na terceiro lugar na Série B da Itália, já quase subiu na temporada passada, então assim, é um time interessante, é o time do Silvio Berlusconi, o novo time que ele é dono, né? O Galliani trabalha lá, aquela galera que trabalhava no Milan hoje trabalha no Monza, e o Gaston Ramírez também é avaliado em 1,5 milhão de euros, também jogador de seleção uruguaia, não é mais, mas já foi por bastante tempo, também é um jogador interessante, tá bom? Outro, esse é mexicano, Arturo Gonzalez. O Arturo Gonzalez é do Monterrey do México, tem 27 anos, joga de segundo volante, joga de meia e joga de ponta esquerda também, tá bom? Hoje ele está avaliado em 5 milhões de euros, isso também fim de contrato com o Monterrey. Só para ter ideia de número, eu levantei aqui, o Arturo Gonzalez nesta temporada ele tem 31 partidas, 5 gols e 10 assistências, ou seja, a cada 2 jogos pelo menos ele participa diretamente de um gol. Diretamente ou ele dá o passe final pro gol, ou ele faz o gol. Então isso são números muito interessantes. A gente tá entrando na parte de ele fez o corta-luz para um passe para assistência, ele cruzou a bola na área e alguém desviou e outro fez o gol. Isso não entra como assistência direta, mas é participação em gol, tá? Mas isso aqui não entra nos números. Então é um jogador que eu considero interessante, mexicano também, embora o mercado do México seja muito mais rentável para os jogadores, porque eles ganham muitas vezes em dólar lá do que jogar no futebol brasileiro, mas às vezes, como eu sempre digo, e digo no Futirinhas muitas vezes, conversar é de graça. Conversa com o cara, avalia a possibilidade, é uma posição carente no time, o Santos não tem esse meia, só tem o Pirani agora, talvez o Rohan Julio seja esse cara, mas a gente não sabe, o Rohan Julio é uma aposta, não é uma realidade, ele era uma aposta inclusive no futebol equatoriano na LDU, tá bom? Quem é mais próximo de realidade de todos esses reforços que o Santos trouxe é justamente o Rodrigo Fernandes e o Brian Angulo, os outros são apostas, inclusive o Maicon é uma aposta, inclusive foi muito mal no último jogo, né? Outro nome, outro meia e ponta esquerda, é o Juan Mendes, jogador do Talleres da Argentina, 24 anos de idade, valor de mercado atual 3 milhões de euros. Também é um jogador interessante, tá? Um que eu sempre falo, sempre insisti, eu acho que é uma possibilidade que seria muito boa para o Santos. Tá jogando pouco, inclusive, na Sampdoria, foi contratado ali só para preencher elenco, mas é um jogador que no futebol dos Estados Unidos, né, que jogou MLS, já era no Canadá, mas era dos Estados Unidos, né? E também no futebol árabe foi muito bem, que é o Giovinco. O Giovinco eu acho que seria um jogador muito interessante, é um meia e um segundo atacante, eventualmente pode até jogar do lado de campo fazendo a função do Soteldo, inclusive é baixinho, né? Tem 1,64 m de altura, é um jogador que eu já indiquei várias vezes aqui, eu acho ele muito interessante, gostaria de ter ele no time do Santos, é o mais velho dessa lista, ele tem 35 anos no momento, mas eu acho que para um time que carece de jogadores experientes, poderia ser um nome interessante e é muito bom na bola parada. Talvez uma possibilidade interessante de ser analisada. Ele chegou a ser oferecido para o Fortaleza e para você ver como os caras aqui não acompanham, eu acho que o dirigente do Fortaleza que falou sobre essa possibilidade falou assim, eu nem sabia que ele jogava ainda. Então assim, você vê como a informação ela viaja rápido, mas tem gente que não se interessa por ela. O Giovinco hoje ele está avaliado em 600 mil euros de valor de mercado. E o último nome dessa lista é uma aposta, não é um reforço.
por tudo o tempo que ele tá parado. Ele tá parado desde julho, que é o Giovani dos Santos, mexicano, né, com nacionalidade brasileira, inclusive seria um cara que não seria como estrangeiro aqui no mercado, tá bom? O Santos tem essa dificuldade aí porque tem bastante estrangeiros. O Giovani dos Santos está sem clube nesse momento, o último clube dele foi o América do México também. Ele está com 32 anos de idade, o valor de mercado dele atualmente é de 1 milhão de euros. É uma aposta. O Giovani dos Santos é mais aposta do que todos os outros que eu citei aqui. Quem eu acho interessante mesmo, se pudesse, fazer, pô, Eduardo, escolhe aí 2. Eu escolheria o William, tá? O William e o Pastore, seriam os 2 caras que eu ia direto para tentar contratar. Plano B, Layun, porque joga nas 2 laterais, então seria um jogador interessantíssimo, ainda pode fazer uma função no meio campo ali, tá? Quem acompanhou o Layun, principalmente em Copa do Mundo, ele jogou de lateral direito, jogou de lateral esquerdo, inclusive teve problemas com o Neymar no Brasil e México da última Copa do Mundo. E o meia eu tentaria o Arthur Gonzalez como plano B, tá bom? É isso, o Giovinco eu tentaria de qualquer jeito. Ele sempre foi a primeira opção aqui. Mas, como eu acredito que não vai vir, porque é europeu, né? Não sei o que, eu faria esses os meus planos, tá? Mas quero saber a sua opinião. Tem outros nomes que você considera interessante? Eu sempre tento fazer nessas listas de scout pequenininho jogadores que eu acho que são possíveis, tá bom? De acordo com o que o próprio Santos falou, o presidente, o Andrés Rueda, falou, né? O mercado sul-americano tá muito mais acessível aí para buscar. Eu levantei jogadores do México, né? Já América Latina, é outro padrão de salário, mas, cara, conversar é de graça, não custa nada conversar e saber a situação. É lógico que a gente nunca vai saber todos os jogadores que os clubes conversam, nem todos os nomes são vazados. Muitas vezes os nomes são vazados justamente para aumentar a cortina de fumaça para algum problema que eventualmente o time está passando. Mas eu acho que seria interessante pelo menos o Santos sondar esses jogadores para saber a possibilidade. Continuo achando que tem bons meninos, inclusive no último jogo aí na derrota, o time só melhorou quando entrou um menino novo para jogar do Lucas Barbosa, quando entrou o Juan e o Lucas Barbosa começou a melhorar junto com ele ali, e ainda assim os mais velhos ainda estão comprometendo. Dessa vez o Maicon, o William Maranhão, que tem 26 anos, tem experiência aí, né? Então a gente sabe, o Goulart inclusive não foi nada bem nesse último jogo. Então tem esses problemas, tá? Fora Felipe Jonathan, Marcos Guilherme aí, que já é chovendo molhado, a gente já falou várias e várias vezes aqui, que não adianta ficar repetindo, tá? Outra coisa interessante que eu quero levantar. Quando eu elogio alguma atitude da presidência ou da diretoria, põe uma coisa na cabeça, eu tô elogiando porque eu considero certo. A gente tá tentando ter um nível de conversa aqui que a gente pode discordar, pô, eu acho errado isso, eu não gosto disso, mas assim, eu elogio, já falo, pô, você tá recebendo dinheiro do clube. Ô, pô, é tudo uma merda, né? Tipo, pior presidente da história do Santos. Cara, eu entendo pelos resultados, realmente. A gente tem que levar em consideração e tal. Mas a gente tem que levar em consideração também o fato de que está nessa situação atual e passando por todos esses percalços difíceis porque não tá gastando dinheiro que não tem. O Santos tinha essa maquiagem de parecer competitivo o tempo inteiro porque o Santos gastava dinheiro que não tinha. Era isso que acontecia com o nosso clube. Eu sei que a gente, como torcedor, e o último elo aí é a gente ver o time competitivo em campo e dane-se o que acontece nos bastidores. Mas se não tiver um bastidor forte, não tiver um bastidor que paga em dia e tal, o clube acaba, meu irmão. Você prefere ter um clube que acabe? Então assim, a gente faz um timaço aqui esse ano, ganha tudo e ano que vem não tem mais clube pra torcer. Tá bom pra você? Então é esse o Santos que você quer? Então assim, quando eu elogiar alguma coisa, alguma postura, é porque eu só acho que tá certo. É só o meu ponto de vista, tá bom? Volto a afirmar de novo, não tenho elo empregatício com o clube, não tenho contato com ninguém do Santos, tá bom? E se um dia eu tiver, em algum momento, as primeiras pessoas que vão saber serão as pessoas que me acompanham, tá? Já me disponibilizei em ajudar, já disse publicamente que se precisar de mim, eu estou aqui para dar um pouco que eu tenho de conhecimento de marketing, de know-how de internet e tal, e estudo. É o que eu ofereço, é o que eu posso oferecer. Já deixei isso claro, mas nunca ninguém entrou em contato também porque tem pessoas mais competentes do que eu para fazer isso. Fechou? É isso. Dou um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, um abraço e valeu.